Caros amigos do canal Via Romana, eu sou o professor Rafael Queiroz. Sínodo 2023, Democracia na Igreja. A desfiguração final do catolicismo é o tema desse vídeo de hoje. Pois bem, pessoal, a gente está bem preocupado aí com o andar da carruagem, né, lá em Roma, porque esse Sínodo 2023, chamado Sínodo da Sinodalidade, ao meu ver, ele vai ser a pá de cal. Ele vai ser o que faltava, assim, para enterrar de vez o que ainda sobra, o que ainda tem de catolicismo nesse meio conciliar. Não é isso? E por que a gente está dizendo isso daqui? Primeiramente porque desde o Concílio Vaticano II nós temos um processo de crise da igreja, que avança, que amplia, que agrava a cada dia que passa, e que acelerou muito, esse último pontificado, que é o de Francisco, que é o de Bergoglio, onde ele decidiu de vez investir na ideia de igreja povo de Deus. Bom, essa noção ela vem lá, do concílio. Ela foi sendo implementada ali no período do Paulo VI, o Papa Paulo VI, mas quando chegamos ao pontificado de João Paulo II, depois de Bento XVI, ocorre uma pisada no freio em relação a isso daí. Sobretudo por conta da influência do cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, já ali no pontificado de João Paulo II, quando ele atuou como cardeal responsável pela Congregação para a Doutrina da Fé. Então ali Ratzinger começou a criticar essa noção de igreja como povo de Deus à luz da noção de igreja como corpo de Cristo, para, vamos assim dizer, pôr um freio nas mudanças, nas transformações que o Vaticano II estava implementando, aquela corrente, o Vaticano II estava implementando na igreja, que foi considerada ali, por João Paulo II, por Ratzinger, algo que tinha saído do controle e que precisava de uma contenção. Então a ideia era basicamente reforçar, reafirmar esse conceito de igreja como corpo de Cristo, porque é um conceito que recupera a noção de igreja como hierarquia. Hierarquia, quando a gente fala de hierarquia, igreja docente, o clero, igreja discente, os fiéis, o clero guiando os fiéis no caminho da salvação, no caminho do reino de Deus. Esse, na verdade, é um modelo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou, um modelo hierárquico de igreja, que foi crescendo, foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, e que quando chega ali ao Vaticano II começa a sofrer severas críticas. Então a gente pode dizer que a lógica hoje que governa a dinâmica da vida eclesiástica atualmente é a de uma disputa entre duas alas, onde você tem modernistas querendo acelerar esse processo de transformação da igreja, numa organização calcada nesse princípio de povo de Deus, que é um princípio igualitário, e uma outra ala que resiste, alguns mais, outros menos, a essas mudanças, e aí você tem diversos grupos, você tem neoconservadores, você tem tradicionalistas, sede-vacantistas, etc. Tá bom? Enfim. Então eu quero aqui, nesse vídeo, analisar um pouquinho o cerne do que vai ser esse sínodo e chamar a atenção para vocês do perigo que esse sínodo representa para a Igreja Católica, porque nós precisamos alertar as pessoas a respeito disso, porque eu temo que chegará o dia em que o sujeito, ao participar desse meio conciliar, ele não vai estar mais apenas, vamos dizer assim, se colocando sob risco, como já acontece agora, que você vê o que acontece nas missas aí, mundo afora, o que padres falam por aí, o que padres ensinam nas paróquias de Missa Nova, é algo realmente escandaloso, triste. Mas eu temo que a coisa está avançando para um tal quadro que
a gente poderá dizer que se o sujeito quiser continuar a ser católico, ele vai ter que sair desse meio de vez. Já é assim hoje, né? Vamos dizer, vamos ser claros, já é assim, mas isso vai ficar ainda mais evidente e mais necessário. Porque, bem ou mal, né, a gente pode dizer que tem aqui e ali algumas paróquias de Missa Nova que a coisa não é tão ruim, não é tão grave quanto outros ambientes, né? Mas se isso daqui vingar, é a desfiguração total, não vai sobrar nada, não vai sobrar pedra sobre pedra, né? E vai ser até difícil dizer que são que essas paróquias são católicas, né? Porque os parcos elementos que ainda sobram de igreja católica vão desaparecer. Então, pessoal, vamos lá. As palavras-chave, né, para entender esse sínodo são, ao meu ver, 3. Tá? Escuta, uma igreja que escuta, né? Uma igreja que caminha junto, caminhar juntos, uma igreja em que todos caminham juntos, e uma igreja que tem um jeito sinodal. Tá? São as 3 palavras-chave que são utilizadas no documento de preparação para o sínodo 2023. E aqui eu me lembro de um conceito do Plínio Corrêa de Oliveira, fundador da TFP, muitos devem conhecer, que é o conceito de palavra talismã. O Plínio, ele, nesse ponto, foi muito feliz. Ele dizia o seguinte, que os modernistas, eles quando querem fazer alguma mudança, uma mutação na igreja, eles não dizem o que eles querem de forma clara. Eles usam palavras talismãs, que são palavras que têm um poder assim, meio que mágico, porque são palavras bonitas, são palavras cativantes, né? E que douram a pílula, né? Que dão um verniz, que invernizam, né? Uma coisa que, se fosse dita às claras, não passaria, mas acaba passando quando vem com essa palavra talismã, significando, simbolizando, etc. Tá? Então, por exemplo, essa palavra escuta, né? Ela lembra assim, muito uma atitude de humildade, de, sabe, desprendimento, né? Poxa, o sujeito é um sujeito que ouve os outros, né? Ele não fala, ele não é autoritário, ele é humilde, ele também escuta as pessoas para depois falar, né? Caminhar juntos, né? A ideia de solidariedade, de estar ali do lado, uma mão segurando a outra, né? Você sendo um ombro amigo, e essa ideia de jeito, né? Jeito sinodal, quer dizer, lembra assim, sínodo, né? Sínodo é o quê? É uma assembleia, né? É uma reunião, quer dizer, lembra uma ideia de comunhão, né? De caridade, de amor, né? De irmandade, fraternidade. Só que a coisa não é bem assim. A coisa não é bem assim. Então aqui a gente vai destrinchar o que realmente significam essas palavras dentro da lógica desse sínodo de 2023. Então escuta não é tanto humildade, mas ouvir o mundo, né? Os padres ouvindo os leigos, em vez de falando. Dias atrás eu estava vendo uma entrevista do Dom Odilo Scherer na Rede Vida sobre o sínodo de 2023. Então ele estava dizendo o seguinte: olha, é muito bonito quando o padre, né, ele também escuta o povo, ele procura saber quais são as preocupações do povo. Só que isso tudo é uma inversão da ordem, né? O padre ele tem que ouvir primeiramente a Deus, primeiramente a revelação de Deus, para aí poder transmitir isso para o povo. Então o papel do padre não é o de receber do povo, né, para depois retransmitir ao povo o que ele próprio ouviu do povo. Não, é receber de Deus para transmitir ao povo. Ou seja, ele tem um papel de guiamento e direcionamento. Então a ideia de uma igreja baseada na escuta é a ideia de uma igreja que vai estar calcada aí numa inversão, onde não tem mais igreja docente que ensina e igreja discente que aprende, né? Todo mundo aprende e ensina. Então não tem mais hierarquia, não tem mais ordem, né? Todo mundo faz tudo. Não tem aquele que fala, aquele que ouve, aquele que manda e aquele que obedece, aquele que direciona, aquele que é direcionado. Ordem é quando cada um
tem o seu lugar, cada um tem a sua função. Quando todo mundo faz tudo, então é bagunça, não é ordem, é anarquia. Então essa ideia de escuta traz exatamente essa noção aí de uma igreja já sem hierarquia, sem ordem, tá? Interessante que o sacramento que torna um homem sacerdote, né, ministro, com a função de santificar, ensinar, tá? E reger, é o sacramento da ordem, né? Constitui, né, o indivíduo numa ordem, ou seja, uma função que é de guiar, que é de pastorear, né? Então aí já não espanta o fato de muitos católicos estarem se sentindo desorientados, porque já não há mais pastores, né? Os pastores se comportam como ovelhas, ou seja, eles querem ouvir, eles já não sabem mais o que dizer, tá? É muito comum você verem pessoas que vão a uma paróquia buscar uma direção espiritual e saem de lá mais sem direção do que quando chegaram. Uma vez um amigo nosso que foi buscar uma direção espiritual num padre aqui da nossa diocese sobre questões relativas a relacionamento, noivado que ele tinha. Ele estava passando por alguns problemas. E quando ele saiu de lá, ele saiu mais desorientado ainda, né? Ele veio conversar comigo para ver se eu dava alguma luz. Quer dizer, você veja, não é a função do leigo fazer isso, né? É a função do padre. Então a gente está vivendo uma igreja sem ordem, né? E que pode desordenar ainda mais se esse sínodo vingar, se essas práticas forem colocadas realmente em ação. Tá? Caminhar juntos. Essa ideia de caminhar juntos tem relação direta com a ideia de escuta. Ou seja, a ideia de que todos são iguais, né? Fim da distinção entre uma igreja que ensina, né, a igreja docente, o clero, e uma igreja que aprende, a igreja discente, os leigos. Então todos juntos ali numa assembleia, discutindo, ouvindo, falando, né, discernindo juntos. Não tem mais o pastor, não tem mais a ovelha. E o jeito sinodal é a ideia de igreja-povo, né, no lugar da igreja corpo de Cristo. Igreja-comunhão, né? E aí, nesse documento de preparação para o sínodo, Francisco ele diz o seguinte, que foi só no Concílio Vaticano II que a igreja percebeu que essa é a sua identidade profunda, ou seja, passaram-se 2000 anos para a igreja entender qual era a sua verdadeira natureza. Não aquela hierárquica que sempre foi, mas sim essa, democrática. É a noção que ele traz, tá? E aí a ideia do sínodo sobre a sinodalidade é porque a sinodalidade ela é definida nesse documento como um estilo de ser. E aí também é muito interessante, quer dizer, não é uma nova doutrina sobre qual é a natureza da igreja, não. É um novo estilo. Isso está muito conectado com esse modo de pensar pós-moderno, né? Então, onde tudo é um estilo, né? Você não tem mais paradigmas, você não tem mais grandes modelos, né? Princípios e valores, né? São estilos, né? Cada pessoa tem um estilo, então o estilo de ser da igreja, né, a partir aqui do século XXI vai ser esse, né? A igreja aberta ao diálogo, tá? Uma igreja baseada em conselhos, uma igreja sem clericalismo. Essa ideia de sinodalidade, isso está no documento Preparação para o Sínodo 2023, tá bom? E aí, nesse documento diz o seguinte, né, que os pontos a considerar para fazer acontecer a sinodalidade são os seguintes: novas perspectivas para a igreja, né, novas visões, novos paradigmas, né? Ou seja, vamos deixar o passado de lado, né, rompe com o que foi, temos que criar um novo tipo de igreja, uma nova maneira de ser igreja, e por aí vai. Inclusivismo, né, inclusão, ou seja, trazer quem está fora para dentro, né? Mesmo que isso signifique deixar de lado certos princípios de doutrina. É preciso trazer todos, é preciso incluir todo mundo. Mente aberta, né? Óbvio, né? Se você quer promover inclusivismo e novas perspectivas, a sua mente tem que estar aberta a tudo que aparecer, né? E ecumenismo, ou seja, esse diálogo, essa escuta não é só dos leigos, mas é também de pessoas de outras religiões e até do mundo inteiro. É escutar tudo, tá?
até quem sabe os ateus, os satanistas, etc. Vamos dialogar também com eles. Por que não, né? Agora, é interessante que no documento diz que o objetivo do sínodo não é fazer da igreja um parlamento, né, onde você tem diversos partidos lutando pelos seus pontos de vista. Então a escuta aí, essa escuta sinodal, ela teria que considerar uma visão de consenso, de conjunto, ou seja, tentar chegar a um termo, a uma síntese, quer dizer, hegelianismo. Você pega pontos de vista opostos, sintetiza tudo, bota no liquidificador e, né, tira daí um denominador comum. Quer dizer, não é para ser um parlamento, mas acaba sendo, porque é isso que são os parlamentos modernos, né? Você ali do embate de partidos opostos, você tem um resultado, que é a lei. E a lei é o quê? Ela é uma síntese, né, de uma posição mais à direita, outra mais à esquerda, outra mais ao centro, e enfim, e você chega a um resultado que é um denominador comum, né? Muitas das vezes é isso que acontece no modelo parlamentar. Então é uma igreja sendo modelada ao talante do tempo, né? Ao talante dos tempos atuais. O que é gravíssimo, quer dizer, a igreja ela deixa de ser uma instituição que fala em nome de Deus, que fala em nome de uma realidade alheia a esse mundo aqui, alheia não, mas a palavra alheia não soa bem. Uma realidade que transcende esse mundo aqui, né? Supera esse mundo aqui. Uma realidade cujo ponto de vista, né, é superior a tudo que há aqui. Então a igreja deixa de ser isso, né? Um farol no meio, no alto de uma montanha, né? Indicando o caminho para homens de diferentes raças, povos, ideias, culturas. Essa igreja sinodal ela acaba se miscuindo em tudo que é terreno e imanente e fazendo disso tudo aí uma síntese para criar uma nova doutrina, né, que atenda a esse modelo de abertura, né, abertura a todas essas correntes aí históricas que estão postas hoje em dia. E aí acaba aquela velha noção de separação entre igreja e mundo, né? A igreja se confunde com o mundo, né? Já não há mais diferença. A ideia é basicamente essa, que era a proposta do Vaticano II. O diálogo com o mundo era para isso, né? Confundir igreja com o mundo. E aí não espanta que hoje os católicos estejam do jeito que estão. Por mais que algumas pessoas tentem passar a impressão de que, olha, nunca tivemos tantos santos, né? Porque, né, tem uma fábrica hoje de santos lá na Santa Sé que coloca qualquer pessoa aí no status de santidade com honra, com a dignidade de ser honrada nos altares, que é um absurdo. Isso daí, na verdade, só é possível porque os critérios de santificação, de santidade, de declaração de que alguém é santo foram diminuídos, né, para encaixar qualquer pessoa, para dar a impressão de que, olha, o Vaticano II teve um grande surto, trouxe um grande surto de santidade, a primavera da igreja. E não é nada disso. O que a gente vê hoje é que os católicos são hipersecularizados. Você sair por aí e perguntar para um católico quais são os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, eles não sabem, né? Eles não sabem citar. E quem sabe não sabe citar na ordem também, né? E se perguntar depois, olha, você sabe, mas o que significa esse sacramento? Também não sabe. Então é uma miséria espiritual, um deserto espiritual enorme. Tá? Eu sempre venho falando isso com muitas pessoas. Hoje, para o católico médio, né, a religião é apenas um acessório, ela não é algo central da existência dele. Não é algo importante para a existência dele, é algo acessório. Né? E por quê? Porque o católico de hoje se secularizou. Então, o que é o final de semana para o católico de hoje? Não é ir à missa, é ir para a praia, é ir para um churrasco. A missa é um acessório, quando ele vai. Porque se vocês pegarem aí o índice de participação na missa no Brasil é ridículo. Acho que é 8%. Então por que os bispos, por que o clero não se preocupa mais com isso, né? Por que as pessoas não participam da igreja? Por que as pessoas não frequentam os sacramentos? Não, vamos fazer um sinodalidade. Está indo tudo mal na igreja, né? As pessoas já não se confessam,
não vão à missa, não recebem a Sagrada Eucaristia, né? Não rezam, não sabem nem que oração fazer, né? Não leem a Sagrada Escritura, não leem uma literatura espiritual, né? Vida dos Santos, etc. Não conhecem absolutamente nada sobre a religião que professam. Mas o importante é fazer um sínodo sobre sinodalidade, sobre democracia na igreja. Mas que igreja? É a questão. Você vai aí pelas paróquias, mundo afora, você vê nas missas quantas pessoas tem durante a semana e até nos finais de semana, pouquíssimas, né? Mas isso eles não veem. É impressionante, né? Estamos como ovelhas sem pastor. E aqui eu destaco 3 objetivos desse sínodo aí, para vocês terem ideia da malignidade disso tudo, tá? Primeiramente, a proposta de mudança do direito canônico. Isso aí não é falado de forma aberta no documento, mas os padres e os bispos que prepararam esse sínodo, eles vêm tentando preparar a opinião pública católica para isso, para esses 3 pontos aí que eu vou citar. Mudança do direito canônico, tá? Significaria participação de leigos com voto deliberativo em decisões eclesiais, até quem sabe nomeação de leigo para colégio cardeal aí, tá? Para eleger papa. Escolha de bispos feitas com a participação de leigos, tá? Então, quer dizer, o leigo ele vai virar, basicamente, ele vai ser igualado, né? Basicamente, ao status clerical. Ele vai ser igualado ao status clerical, né? E aí tem alguns promotores desse sínodo, né? Alguns padres aí mais progressistas, dizem assim, não é o caso de transformar o leigo num clérigo, né? Tem um status clérigo. Na verdade, acabar com o clericalismo. Você elevar o leigo, transformar a igreja numa igreja-povo. Então, o clérigo ele já não vai ter mais aquele poder, aquela autoridade, tá? Então, a coisa ela vai ser organizada não mais por um bispo sozinho, né? O bispo na diocese ele vai ter uma equipe, né, de padres e leigos com a qual ele vai governar, quer dizer, uma espécie de parlamento, né? E nas paróquias também não vai ter mais o pároco. Aí é a terceira mudança, né? Em vez do pároco, uma equipe paroquial, tá? E em vez de paróquias tradicionais com pároco lá como o responsável, um novo tipo de organização paroquial que seria na forma de redes de microcomunidades, tá? E aí cada microcomunidade elegeria um representante e aí formaria um conselho que seria essa equipe paroquial. E aí quais são as fontes teológicas nas quais Francisco e o Sínodo 23 se estribam? Principalmente nos livros do padre José Comblain. Alguns aí conhecem. É um teórico, né, das SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, né, que seria, vamos dizer assim, um espelho para esse novo modelo de igreja que eles estão tentando criar. Tá? As SEBs, para quem não sabe, né, elas pulularam aí nos anos 80, 70, 80 aqui no Brasil. Aqui na minha diocese, Nova Iguaçu, tem muitas SEBs, tem as chamadas comunidades, nasceram das SEBs, que eram o quê? Círculos bíblicos, né, onde a leitura da Bíblia era feita sob uma clave, né, de teologia da libertação, e aí dessa leitura surgiam pequenos grupos, surgiam comunidades. Então hoje você tem, por exemplo, várias paróquias que têm 20, 30 comunidades aí, e nessas comunidades não tem missa. Quer dizer, o que tem lá? É a celebração da palavra, né? Então tem lá um leigo que celebra a palavra para a comunidade. E o padre vai uma vez ou outra, né, a cada 2, 3 meses lá fazer um batismo, uma missa, etc. Então é esse modelão que eles estão tentando implantar, tá, na igreja a partir desse sínodo, dessa desgraça, né, de sínodo que vai ter aí esse ano de 2023. E aqui, pessoal, eu queria pedir a vocês, né, encarecidamente, que rezem, né, o mais que puderem, para que esse sínodo não dê frutos, não vá à frente, que esses princípios não sejam colocados em prática, e que Deus possa intervir na igreja o mais rápido possível, antes que ela seja completamente desfigurada, pondo em risco definitivamente a salvação de milhões de almas. E aqui eu faço como oração, reflexão também de hoje, o Salmo 74, tá? Que é um salmo que considero que vem muito a calhar, né, para esse momento. Diz assim, né? Ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre?
Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança, que remis deste monte Sião em que habitaste. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. Basta a gente lembrar de Pachamama, né? Abominação da desolação. Um homem se tornava famoso conforme houvesse levantado machados contra a espessura do arvoredo. Mas agora toda a obra entalhada, de uma vez, quebram com machados e martelos. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando até o chão a morada do teu nome. Disseram nos seus corações, despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais. Já não há profeta. Nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Porque retiras a tua mão, a saber, a tua destra. Tira de dentro do teu selo. Todavia Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força. Quebrantaste as cabeças das baleias nas águas. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tu é a noite. Preparaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno tu os formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou o Senhor, e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua rola. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atende a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Oh não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. E aqui nós podemos ver refletido nesse salmo, né, quem são esses loucos? São os modernistas, né? Quem são esses inimigos? São esses clérigos progressistas. Quem é aquele que se levanta contra Deus, né, no seu santuário? É Bergoglio, é Francisco, né? São os bispos aliados a Francisco, que fazem, que aumentam, né? que amplificam o seu clamor por uma igreja nova. E aqui o salmista ele lembra, ao mesmo tempo, né, da aflição pelo santuário ter sido profanado, também que Deus é Deus, né? Que Deus é Senhor, que Ele já fez grandes obras e que Ele vai se levantar no dia certo. Então mantenhamos a fé nesse momento terrível, tenebroso que a igreja enfrenta e lutemos, né, para que nenhuma novidade penetre em nossa alma, a gente fique livre do modernismo e a gente possa, com o nosso testemunho, nos opor à destruição calculada da igreja. Porque a verdade é que a igreja, verdadeiramente, ela é eterna e imortal. E aqueles que estiverem do lado da fé dos santos, esses também serão imortais em Deus no céu. Um abraço, pessoal, até a próxima e Deus nos ajude.